nos atendeu. Obrigado, viu? Sobe aqui, vem para cá. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida do teu filho, Senhor, que vai trazer para nós, para a tua igreja, a tua palavra. Pai, usa o teu filho, Senhor, e que os nossos corações, ó Pai, possam, Senhor, ser receptíveis a esta palavra e que ela venha produzir, Senhor, frutos para a glória do teu reino, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Obrigado, amigo. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, pode se assentar por gentileza. Eu quero expressar aqui a alegria do meu coração de estar com vocês, e também agradecer pelo carinho de todos vocês, pelas palavras de vocês, por essa parceria e também pelo privilégio de poder rever tantos de vocês. Eu não imaginava que eu ia ver meus amigos aqui, o pastor Célio, também o pastor Moisés Cortez. Esses homens são referenciais na minha vida, são parceiros, são pessoas que têm assim me animado bastante para poder seguir. Apesar de todas as dificuldades, eu encontro na vida desses homens um lenitivo, um incentivo para que eu continue fazendo a obra de Deus. São homens que não apenas oram por mim, mas são pessoas que me ajudam sempre que eu preciso. Seja presencialmente, estando presente comigo nas nações, ou seja, investindo financeiramente, ou quando não podem estar presentes, sempre mandam alguém para poder estar conosco aí nas nações da terra. Quero agradecer ao pastor Hélio, nós estamos assim, todo careca, né? Eu faço muitas caravanas para as nações, e aí sem querer comecei a fazer caravana dos carecas. Foi, quando eu vi, eu estava lá na Turquia, com os pastores, 2 anos atrás, fazendo implante capilar, e eu falei, meu Deus, aqui é uma caravana. E agora... E a semana passada a gente estava lá com a caravana de 9, nós éramos 9 carecas. Falei, meu Deus, o negócio está pegando. E já tem, com o Anderson Caria, já tem 8 na fila já para o ano que vem. Fora o Glauco, né? O Glauco acho que vai entrar nessa também, né? Então, você vai ver o pastor Jean aí, tá? O Ari, que está aqui com a gente também, foi esses dias fazer o implante. O pastor Hélio vai ficar cabeludo. Vai ficar soprando assim. Os nossos outros queridos não precisam, já são cabeludos, têm essa bênção de Deus, né? Mas graças a Deus por isso, por esse carinho de vocês aí com a gente. Esses dias uma irmã me viu, eu com uma vergonha, careca, entrando na igreja, aquele monte de casquinha. Ela, uau, irmão, gostei do novo looking. Falei, irmã, não vou falar nada, né? É que eu tenho que ficar assim. Mas logo, logo vai crescer. Logo, logo a gente vai ficar abençoado e cabeludo. Glória a Deus. E dizem que de graça até injeção na testa, né? Eu ganhei um monte de injeção na testa lá. Vamos à palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 2. Eu vou começar um assunto aqui nessa noite com vocês. E eu vou terminar amanhã pela manhã. E eu vou estar falando sobre como ser um representante de Deus no lugar onde Ele te planta, seja aqui ou seja acolá, seja em uma missão nacional ou em uma missão transcultural, ou conforme a gente lê o texto aqui com o pastor Hélio, Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e todas as aldeias, visão urbana e visão rural, está nos grandes centros como representante de Deus, mas também está nos lugares mais distantes da terra, nos lugares onde não tem tanta informação, tanto acesso. Jesus quer que a gente esteja aqui e que a gente esteja lá. E eu quero pensar como ser representante de Jesus nesses lugares. Antes disso, curve a sua cabeça, por gentileza. Feche os seus olhos, vamos orar pela cidade de Telêmaco Borba. Pai, eu quero te agradecer por essa conferência missionária que é Jesus aqui nessa cidade. Eu quero abençoar junto com essa igreja a cidade de Telêmaco Borba.
Nós abençoamos essa cidade de norte a sul, de leste a oeste, de ponta a ponta, até o último milésimo de metros aonde essa cidade tem o seu limite territorial. Nós abençoamos todos os habitantes de Telêmaco Borba. Pedimos, ó Deus, que o Senhor envie os teus anjos. Nós sabemos que os anjos são ministros enviados pelo Senhor para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E também os anjos são ministros, labaredas de fogo que o Senhor envia para lutar contra principados, contra potestades, contra governadores do mundo tenebroso e contra hostes espirituais da maldade que habitam em regiões celestiais. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, envia os teus anjos sobre essa cidade, sobre cada casa que está dentro dos limites dessa cidade, que o poder da tua presença visite, desde a casa mais simples, a casa mais luxuosa dessa cidade, Senhor, desde as pessoas mais sábias até as pessoas mais simples, que sejam tocados pelo poder da tua graça. Envie a tua unção para repreender todo espírito de alcoolismo, todo espírito de idolatria, todo espírito, Senhor, que tem escravizado as pessoas na prostituição, todo espírito que tem escravizado pessoas nas drogas. Envia os teus anjos, que essa cidade e essa noite, por causa dessa conferência missionária, seja visitada pelo poder do teu Espírito Santo. Que os anjos do Senhor venham com suas espadas desembainhadas para pelejar contra esses principados que escravizam esse povo na feitiçaria, na idolatria, no alcoolismo. Senhor, quebra essas cadeias em nome de Jesus. Meu Deus, que as crianças sejam visitadas por ti. Meu Deus, que os adolescentes sejam visitados por ti. Que os jovens, que os idosos, que os senhores, que as senhoras, que os casais sejam visitados por ti. Senhor, que a prefeitura e os seus presidentes e líderes sejam visitados por ti. Que os vereadores, Senhor, que os professores, que os alunos, que os diretores de escola, que todos sejam visitados por ti, que os comerciantes, os empregadores e os empregados sejam visitados por ti, que os hospitais dessa cidade, Senhor, que os asilos, que os orfanatos, enfim, Senhor, que cada rincão dessa cidade seja visitada pelo poder do teu Espírito Santo. E toma esse povo que está aqui essa noite e espalha-os como brasas vivas sobre essa cidade. Ah, Telêmaco Borba, como igreja, nós te abençoamos essa noite. Nós te abençoamos essa noite em oração. E te pedimos, Senhor, usa as nossas vidas para sermos os teus representantes em todos os lugares dessa cidade. Em nome de Jesus, nós declaramos Telêmaco Borba uma cidade lavada e redimida no precioso sangue de Jesus de Nazaré. Que assim seja e que todo o povo de Deus diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não vi, mas eu ouvi que o pastor Dan foi anunciado aqui essa noite. E eu quero, pastor Dan, Deus abençoe a sua vida, querido. Dê um grande abraço para toda a sua família. Quando eu conheci o pastor Dan, ele era um garoto aqui nessa igreja. Acho que a primeira vez que eu estive aqui foi há 27 ou 28 anos atrás. Então é uma alegria revê-lo. É um parceiro, um companheiro do projeto missionário também. Deus abençoe. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou começar com vocês a partir do capítulo de número 2. Pode ficar sentado, eu vou passear com vocês aqui em 2 ou 3 capítulos para pensar nesse tema sobre como ser um representante de Deus no lugar onde Ele nos planta, pensando um pouquinho nessas palavras. Capítulo 2, versículo 14,
ele manifesta em todo lugar por meio de nós. Anote essa frase aí, por meio de nós. Então, nós somos os meios que Deus usa para que o seu fim seja alcançado. E aí, no capítulo de número 5 e o versículo de número 20, nós vamos ler também que no versículo 18 ele nos deu o ministério da reconciliação. No versículo de número 19, ele nos confiou a palavra da reconciliação. E no versículo 20 diz, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como que se Deus exortasse por nosso intermédio. Então anote essa frase aí, por nosso intermédio. Capítulo 2, 14, por meio de nós. Capítulo 5, versículo 20, por nosso intermédio. E aqui no capítulo 6 e versículo 1 diz, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Eu e você sabemos que é Deus quem opera em tudo e em todos. Mas para Ele operar em tudo e em todos, Ele conta com pessoas que na sua palavra são chamados de cooperadores. São pessoas que estão operando junto com Ele, que são os seus representantes. Na linguagem do capítulo 5, versículo 20, são os seus embaixadores. Então nós vamos pensar em alguns símbolos que estão aqui. Eu já preguei essa mensagem em vários lugares do Brasil, mas senti no meu coração. E eu sei que o Anderson Carias vai estar falando com vocês, e ele vai estar falando aqui, tem muita experiência na área de evangelismo local, com a igreja local, de como incentivar uma igreja local para que ela possa alcançar a comunidade onde ela está inserida. Portanto, eu não vou falar desse assunto, mas vou dar uma pincelada aqui em alguns exemplos que o apóstolo Paulo usa. São espécies de parábolas, mas parábolas dentro de uma cultura helênica, porque Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto é uma igreja que estava na Grécia, com mentalidade helênica, com mentalidade grega. Ele não escreve com um linguajar judeu para um povo grego. Paulo escreve com a sua mente helênica que ele tinha para um pessoal que pensa com uma mentalidade helênica. Paulo escreveu muitas parábolas, mas as parábolas de Paulo são parábolas que ele toma a cultura grega, a cultura romana, para criar as suas parábolas, que é diferente de Jesus, que usava a cultura judaica para criar as suas parábolas. O semeador saiu a semear, o reino dos céus é semelhante a alguém que lança uma rede no mar. Ele vai falando de acordo com a cultura judaica, que é muito voltada para a agricultura, para as coisas da terra, para os pássaros, para a semente, para a plantação, para a horta, para as coisas voltadas do que cresce na terra, o lírio do campo. Ele vai falar sobre a semente de mostarda, o tempo todo tesouros que são escondidos na terra, que era um sistema bancário seguro para os judeus naquela época. Então Jesus vai usar uma linguagem dos judeus, e Paulo vai usar uma linguagem dos helênicos, da mentalidade greco-romana daquela época. E quando você lê, por exemplo, a armadura de Deus, é uma parábola. Paulo está olhando para um soldado, para as legiões que existiam naquela época, tanto de soldados gregos como de soldados romanos, e Paulo vai usar a armadura daquele soldado como uma parábola. Vai dizer: irmãos, revistam-se de toda a armadura de Deus, coloque o capacete da salvação, tome a espada do Espírito, tome o escudo da fé, que vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. Está vendo a sandália do soldado? Coloque as sandálias do evangelho da paz, tome o cinturão da justiça, da verdade, a couraça da justiça. É uma parábola, mas é uma parábola tomada dentro da cultura onde ele estava inserido e para quem ele estava escrevendo. Capítulo 9 de 1 Coríntios,
ele vai usar a parábola do atleta. Ele diz, olha, porque é Olimpos, é Grécia. É lá que nasceu os Jogos Olímpicos, já naquela época existia, quando Paulo diz, todo atleta a si mesmo se disciplina, porque ele quer alcançar a coroa, então ele joga, ele corre segundo a regra, e começou a falar de se abster, não come qualquer coisa, não acorda a qualquer hora, tem as horas certas para dormir, tem as horas certas para poder fazer exercício, tem que estar preparado fisicamente para os Jogos Olímpicos. Está falando de disciplina, e ele vai usar um atleta para fazer uma parábola para a igreja de Corinto, dizendo, então, vamos pegar esse exemplo da Olimpíada e vamos aplicar na palavra de Deus. E nós nunca esquecemos isso, porque Paulo usava algumas ações das pessoas e alguns objetos para impregnar verdades eternas na mente das pessoas. Então eu vou começar com vocês aqui, capítulo 2, versículo 14. Ele vai usar uma fragrância. Ele vai usar o perfume, ele vai usar um frasco de perfume, o cheiro do perfume, para criar e enraizar verdades eternas no coração daqueles irmãos da cidade de Corinto, que era um porto de comércio, que tinha muita fragrância, que tinha muito perfume. Eu não vou ler com vocês todo o texto, mas aqui ele fala de perfume, que está relacionado a Deus, aqui ele fala de cheiro, que está relacionado à morte e aos ímpios, e aqui ele fala de aroma, que está relacionado à vida e aos cristãos. São 3 expressões que ele usa aqui. Ele fala, somos o bom perfume, também somos o cheiro, e também somos o aroma. Um é para Deus, outro é para os ímpios, e outro é para os cristãos, para aqueles que professam a mesma fé. Mas ele vai usar o perfume de forma que todo irmão que fosse passar um perfume, sentisse aquele cheiro, ele ia lembrar do ensino do apóstolo Paulo. Toda irmã, geralmente as irmãs gostam mais de perfume do que os homens, toda irmã que fosse passar um perfume, ao passar o perfume, ao pegar o frasco de perfume, ela já ia lembrar dessa mensagem de Paulo, porque toda vez que eu sinto o cheiro de perfume, eu lembro do que Paulo está escrevendo aqui. E qual é a linguagem que Paulo vai usar? Ele vai dizer, olha, Deus está perfumando essa terra. E o perfume que Deus está usando para perfumar essa terra, somos nós. Aonde nós chegamos, ele diz, Deus manifesta por meio de nós a fragrância, o bom cheiro, o perfume do seu conhecimento. E eu e você sabemos que um bom perfume, né, Sadraque? Um bom perfume, ele faz bem. Quando você não percebe quando você entra no aeroporto para fazer uma viagem? Qual que é a primeira coisa que tem lá no Duty Free? É uma ala de perfume, porque o perfume traz um senso assim, de liberdade. Um bom perfume faz com que você se sinta bem. A minha filha a Radassa gosta de um perfume, e eu gosto de comprar para ela. E, na verdade, eu compro para mim, porque ela usa, mas eu é que cheiro, porque é uma delícia aquilo, é muito bom, dá um senso de liberdade. Eu sei quando ela passa, mesmo que eu não a vi, por causa do cheiro. Paulo está dizendo isso, que nós que tememos a Deus, que andamos com Deus, para com Ele nós somos o aroma agradável, e nós somos o bom perfume que Ele usa para difundir em todo lugar o seu conhecimento. Ou seja, onde chega um cristão verdadeiro, não é um religioso, irmão. Aonde chega um cristão verdadeiro, o que chega ali é o bom perfume de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas sentem um ambiente agradável, porque o bom perfume faz as pessoas até esquecer das coisas, ou lembrar de muitas outras coisas, né? Porque o perfume mexe com a memória, mexe com a imaginação da gente. Está sendo filmado aqui, um abraço a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos uma missionária que nos acompanha sempre, inclusive agora, mês que vem vai para o Haiti, e o mês de junho está me acompanhando para o Nepal, para a Camboja e para a Tailândia, e possivelmente também o Vietnã. Nós vamos entrar, pastor Célio, possivelmente no Vietnã agora no mês de junho. São países fechados, parte da equipe vem embora, e eu e um grupinho de doido, nós vamos entrar lá, e eu conto com a oração de vocês. Mas ela me acompanha sempre. E um dia, nós fomos para o Peru. Eu falei, pessoal,
nós vamos entrar, tem só meia hora, a gente tem que correr, porque o avião já vai sair. Então, vocês não param para ver nada nesse negócio de duty free, que tem desconto e não sei o quê. Chegamos lá, na entrada do avião, e cadê a abençoada? E não chegava de jeito nenhum. E pedia para chamar pelo nome, chamava pelo nome do microfone. É a última chamada, seus amigos estão te esperando. E nada, o avião foi embora. O avião foi embora. Quando eu cheguei lá em Lima, a mensagem: ai, pelo amor de Deus, não me deixa, eu perdi o voo. Falei: não, irmã, eu vou mandar o grupo lá para Cusco, eu fico te aguardando aqui em Lima, a gente desce amanhã, vou mudar minha passagem aqui. E ela chegou no outro dia, aquela cara lavada. E aí, ela acho que estava orando e rezando para eu não perguntar o que tinha acontecido. Mas eu perguntei, eu falei: irmã, o que aconteceu? Ela disse: a loja de perfume. Eu falei: mas você não escutou? A gente chamou um monte de vezes. Aí eu fiquei tão fascinada com os perfumes que eu não escutei nada. Então eu sei o poder do perfume faz as pessoas esquecer e imaginar outras coisas. Falou: onde é que está a sua mente? Ela falou: voou, me desconectou desse mundo. E a gente sabe que o bom perfume faz isso. Você tem lembranças boas, você se sente com um sentimento de liberdade. E Paulo está dizendo: nós somos isso, nós somos isso. Só que aqui Paulo vai falar assim: olha, mas também para com estes que não conhecem, esses que se perdem, nós somos cheiro. Aí ele vai usar essa expressão: nós não somos o bom perfume de Cristo. Ele fala: nós somos o bom perfume de Cristo para quem é de Jesus, para quem dentre os ímpios foram escolhidos por Jesus, mas dentre os ímpios vai ter muita gente que vai rejeitar, vai fechar o coração para ouvir o Evangelho. Vai ter muita gente que você vai chegar lá como bom perfume, mas essas pessoas vão rejeitar o Evangelho. Então, para essas pessoas, vocês vão se tornar cheiro de morte para a morte. E para aqueles dentre os ímpios que vão ser salvos, vocês serão cheiro de vida para a vida. Qual é a linguagem que Paulo está usando aqui? Versículo 14, que nos conduz em triunfo. Paulo está usando a palavra triunfo, que é a língua grega que vai falar de quando um comandante estava retornando do campo de guerra. Então, o comandante ia para conquistar uma cidade com seu exército, ele conquistava a cidade com seu exército, e quando ele voltava vitoriosamente com o seu triunfo, o que acontecia? As mulheres iam para a porta da cidade, e as mulheres pegavam perfumes, especiarias aromáticas, incenso, unguento, mirra, e vinha o exército vitorioso na frente. E lá atrás, quem é que vinha? Os inimigos que foram conquistados, todos amarrados, nus, algemados, sabendo que seriam vendidos como escravos, ou então seriam mortos, porque essa era a cultura daquela época. Então o comandante entrava na cidade com o seu exército e aquele perfume que as mulheres iam jogando, para eles era um cheiro de vitória. Aquele perfume, nós triunfamos, nós vencemos. Mas aquele mesmo cheiro, que era cheiro de vida para eles, tinha um grupo lá atrás de escravos, de pessoas amarradas, nus, machucados, que aquele que era um bom perfume para os vencedores, era um cheiro de morte para eles. Aquele perfume não era um perfume de aroma agradável para eles, porque eles estavam sentenciados à morte, e aquele bom perfume representava a derrota deles. Então Paulo está dizendo que você vai pregar o Evangelho, que você vai ser o bom perfume que Deus vai espalhar sobre toda a terra, mas vai ter muita gente que vai rejeitar, e eu sei disso, e eu vou para muitos lugares. Esses dias nós fomos expulsos no Paquistão com metralhadoras, com pistolas de uma aldeia, nos expulsaram porque rejeitaram de forma literal, não podia ser falado nada de Deus, sabiam que nós éramos cristãos, e eles não queriam saber de Jesus, e nos colocaram para fora daquela aldeia, com violência.
Nós saímos de lá ameaçados de morte com metralhadoras e com pistola, e teve membros da nossa equipe que foi machucado com coronhada daquela metralhadora. Tivemos que sair correndo de lá. Nós fomos um cheiro de morte para aqueles que estão sentenciados à morte. Mas quando nós chegamos, como muitas aldeias no Nepal, que nós não estamos subindo para lá esses dias, nós vamos chegar naquelas aldeias que quando eu cheguei lá, tinham apenas 18 cristãos, em 5.000 pessoas que moravam na aldeia. Na segunda vez tinha 98 cristãos, na terceira vez tinha 300 cristãos. Hoje tem centenas e centenas de cristãos naquela aldeia, adorando a Deus. É cheiro de vida para a vida. Aqueles que entre eles abriram o coração, aquele perfume de Jesus vai perfumando. E a igreja nunca deixará de ser perfume. Ela só é cheiro de morte para quem fecha o coração para Deus, porque sabe que está debaixo de condenação. Mas para quem abre o coração para Deus, a presença da igreja é o aroma de Jesus na terra. E quem rejeita o evangelho, a presença da igreja é condenação. As pessoas querem se livrar de nós. Por quê? Porque a nossa presença revela que eles estão sentenciados à morte. A presença da igreja que vive a justiça de Cristo na terra mostra para a sociedade que ela está doente. Por isso somos chamados de sal da terra e de luz do mundo. Mas chegará um dia que a trombeta soará, então o sal será tirado, a luz será tirada, aí essa terra vai passar por um período de grande tribulação, e nós estaremos reinando com Cristo em glória. Quantos podem louvar a Deus? Diga amém. Você pode olhar para o seu irmão e diga assim: isso é um bom perfume de Jesus. Agora, vocês sabem também, né? Não me olha com essa cara de evangélico escandalizado no que eu vou falar, não. Tem hora que acontece alguma coisa assim no meio da gente, você fala, não fui eu. E você fica olhando para os irmãos assim, para saber quem é que foi. E ver se acha um cachorro por perto para ser ocupado. Não é isso? Que você tem um cachorro por perto, ele é ocupado. Então, o mau cheiro traz um senso de escravidão, de desconfiança. Sabe, você fica olhando assim, não fui eu, quem será que foi? Ou quem que pisou? Sabe, às vezes um mau cheiro, a casa não fica legal, tem que limpar tudo, porque o mau cheiro tira a nossa liberdade, aquele senso de bem-estar vai embora, por isso que se limpa, por isso que tem produtos de limpeza com cheiros agradáveis, né? Que a casa fica aquela coisa boa, fica um cheiro gostoso na casa, para dar esse sentimento de liberdade. Mas a gente sabe que tem pessoas que chegam em algum lugar e a turma diz assim, Aí pergunta assim, esse é crente? Bom, aqui em Telemaco Borba não tem crente assim. É só lá em São Paulo, onde eu moro aqui todo mundo cheira bem em nome de Jesus, amém? Então Paulo usa esse símbolo do perfume. Então toda vez que você for usar um perfume, saiba disso, você é o bom perfume. Assim como você usa um perfume para ficar com um cheiro agradável para você, e para você produzir liberdade para as pessoas que se aproximam de você, que abraçam você, Deus quer usar você. Primeiro para Ele, porque você usa perfume para você. Deus quer usar você para Ele. Aqui está dizendo que somos um aroma para Deus. Somos um aroma para Ele. E em segundo lugar, Ele quer usar você como um perfume. Para onde você chegar, você levar esse sentimento de liberdade. Para que as pessoas possam conhecer em Cristo Jesus o bom perfume da libertação e da salvação. Que não existe nada mais agradável do que ser salvo e viver na presença de Deus. Apesar de qualquer problema, se você é o bom perfume de Jesus, você está de bem com a vida. Segunda coisa que ele usa, capítulo 3, versículo de número 2, ele vai usar um outro exemplo que era muito usado lá, que é uma espécie, por isso que as suas cartas são chamadas do quê? São chamadas de epístolas, e nós chamamos de cartas. O que é uma epístola? É algo escrito, enroladinho, e que depois era levado. Epístola é o escrito que é enviado, é um documento que é enviado, um documento de muita importância que era enviado. Por isso nós chamamos a epístola de a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses. E aqui Paulo vai usar essa linguagem, que está dentro da cultura deles.
Paulo vai dizer, capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, e já estando manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, em nossos corações. E olha o que é que diz aí, e é por intermédio de Cristo que temos esta confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Cristo. E aí ele vai dizer, porque nós não estamos ministrando segundo a letra, mas sim segundo o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está dizendo assim, olha, uma carta é algo escrito, em primeiro lugar, para ser enviado. Aí vem de epístola, o escrito, que é enviado. Por isso que do grego vem a palavra apóstolo. Então, uma carta no papel é uma epístola. Agora, uma carta escrita em mim é um apóstolo. Eu sou enviado com uma mensagem de Deus. Eu tenho uma mensagem, não para as pessoas lerem no papel, mas lerem na minha vida. Eu sou uma carta aberta, não é uma carta selada, é uma carta aberta. Então, em primeiro lugar, a carta ela é enviada, eu não vou nem falar sobre o escrito, vocês já sabem o que eu estou falando, ela é enviada, e em segundo lugar, ela é aberta para ser lida, porque ela contém uma mensagem. A carta contém uma mensagem, e Paulo está dizendo, gente, vocês são a carta de Cristo, vocês primeiro são enviados, e vocês não podem ficar selados, fechados, tem que ser uma carta aberta para que todos os homens possam ler, porque em vocês está escrita a carta do amor de Deus para os homens lerem. A forma como vocês estão vivendo está fazendo as pessoas lerem o Evangelho. Então Deus sabe que tem um monte de gente que não vai vir para a igreja para escutar a pregação. Deus sabe que tem um monte de gente que nunca vai pegar uma Bíblia para ler. Deus sabe que tem um monte de gente que nunca vai pegar um Novo Testamento para ler as palavras de Deus. Então Deus diz, eu vou colocar uma carta escrita para o lado de fora. Porque aqui dentro eles não vão vir para ler, então eu vou colocar minhas epístolas espalhadas por todo mundo, de forma que eu, Edson Teixeira, à medida que vou vivendo na terra, eu sou uma carta ambulante que as pessoas estão lendo o amor de Deus na minha vida. É aqui, é em Telêmaco Borba, é no açougue, é na padaria, é no mercado, é no trem, é no emprego, é na igreja, é no trabalho, em todo lugar, é na escola, é na faculdade. Eu sou uma carta aberta e todo mundo está lendo a história que Deus está escrevendo em mim. Então não pode ser uma carta fechada, selada. É uma carta aberta, o agente secreto de Jesus. Não existe isso. Né? Você tem que ser aberto, eu sou de Jesus e pronto, e acabou. Todo mundo tem que ver o amor de Deus. Essa carta é o Evangelho de Deus escrito em você. Você tem uma mensagem. Claro que você tem, toda carta contém uma mensagem, a não ser que você está pirado, igual aquele doido que escreveu, estava lá no hospital de doido, e aí chegou uma carta para ele, ele abriu, e o outro doido chegou perto e disse, que é isso? Ah, é uma carta do meu irmão para mim. E aí ele pegou, abriu a carta e tinha um papel. Só que o papel estava em branco dos dois lados. E aí o cara falou assim, mas não tem nada escrito. E aí o doido falou bem assim, é que nós não estamos se falando. Então, é só doido, irmão, para não ter mensagem. Você não pode ser doido. Se você tem comunhão com Deus, se você está falando com Deus, Deus está mandando uma mensagem, tem algo escrito aí. Agora, se não tem nada escrito, porque você não está te falando com Ele. Não está tendo comunhão com Ele, não está tendo vida com Ele. E não pode de forma alguma. Então, Paulo usou aqui um frasco de perfume, agora ele usa uma carta, e aqui no versículo 12 ele vai pegar um outro exemplo.
ele vai falar bem assim, olha, irmãos, versículo 13, nós não somos como Moisés que colocava o véu. Aí ele vai usar um outro exemplo, claro que dentro da cultura, esse exemplo do véu está dentro da cultura judaica, mas tinha se espalhado por toda aquela região, por isso no capítulo 11 ele vai tratar do véu. Porque as mulheres naquela época usavam muito o véu para cobrir a sua identidade, principalmente a identidade de prostituta. Então, você vai ler lá no texto, Paulo vai tratar desse assunto, que tinha um templo de Afrodite em Corinto, que tinha lá 1000 sacerdotisas prostitutas. E eles tinham o costume de usar o véu. Então, Paulo, embora está pegando um exemplo da cultura judaica, mas sabe que dentro da cultura greco-romana, eles vão entender muito bem sobre o assunto do véu. E aí ele vai dizer, nós não somos como Moisés que usava o véu, para que os filhos de Israel não atentassem, olha o que diz aí, na terminação do que se desvanecia. Vocês conhecem a história? Êxodo 34. Moisés está no monte com Deus, Deus se manifesta a ele, quando ele desce, era uma glória inconsciente, ele não sabia que o rosto dele estava daquele jeito, aí todos os judeus vinham para pedir conselho para Moisés, ele ficava de manhã até de noitezinha, dando conselho, e explicando, falando da lei, ensinando o povo, só que agora as pessoas vinham para escutar a palavra de Deus em Moisés, mas não podia chegar perto dele. Quando chegava perto de Moisés, o rosto de Moisés brilhava tanto, que as pessoas não conseguiam ouvir a palavra de Deus através de Moisés. Então Moisés, sabedor disso, pega um véu e coloca na face dele. Aí as pessoas podiam se aproximar de Moisés sem precisar olhar no rosto dele. Porque a glória de Deus era tão grande no rosto de Moisés que ninguém conseguia olhar para o rosto dele e por isso não conseguia ter conselho de Moisés, palavra de Deus através de Moisés. O ministério de Moisés estava sendo impedido por causa disso, as pessoas não estavam sendo abençoadas. Aí o Moisés coloca um véu na cara dele. Aí na quarta-feira o Moisés acorda lá na tenda dele, quietinho, dá uma olhada assim no espelho, e está lá a glória, a glória está aqui, põe o véu. Na quinta-feira ele acorda um dia lá e percebe que já não tem tanta glória. Mas ele diz assim, mas eu vou colocar o véu. Aí na sexta-feira, ele acorda e dá uma olhadinha e vê que a glória está quase acabando, mas ele diz assim, não, mas eu vou continuar usando o véu. No sábado, ele acorda, vai olhar no espelho, que era o bronze polido, e ele dá uma olhadinha, ele não vê glória nenhuma, ele só vê o rosto dele. Aí ele pensa assim, Paulo vai falar isso, se eu sair lá com a minha cara assim, sem a glória, o que é que essas pessoas vão pensar de mim? Porque vão pensar que Deus já me deixou. Vão pensar que eu não tenho mais autoridade. Então, que fique o véu, para que todo mundo continue pensando que a glória está aqui no meu rosto. A glória já tinha desvanecido, mas o abençoado Moisés continuava com o véu na cara dele, para que as pessoas pudessem pensar. E olha aí, Paulo vai falar no versículo de número 16... de número 16, que quando, porém, alguém se converte, o véu é retirado. Então, o que é que tira essa máscara, vamos assim dizer, esse véu que a gente cobre, que a gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós, se vê a gente como a gente é, de saber que a glória não está aí do jeito que eles viam antes. Desvaneceu, mas eu continuo como homem de Deus. Mas eu não tenho mais aquela glória. Mas aquele foi um período na minha vida. Eu continuo servindo a Deus. E eu não estou preocupado com o que os outros estão pensando. Mas Moisés estava preocupado com o que os outros estão pensando. E a religião nos coloca um véu, porque a gente, quando se converte, começa a usar um véu da religião, porque nós estamos preocupados com o que os outros estão pensando de nós. E aí vem Paulo e diz, mas quando alguém se converte, o véu é tirado. Mas se o véu for tirado, as pessoas não vão ver a glória, vão ver um rosto normal. E Paulo está dizendo, mas é isto mesmo que eu quero. Porque quem se converte ao Evangelho não é para esconder as suas falhas, não é para esconder o seu desvio, não é para esconder as suas fraquezas. Quem se converte ao Evangelho não é para ficar escondendo as dificuldades que ele tem na vida, não. Tem que continuar vivendo, tem que continuar dependendo de Deus, porque aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida e as pessoas lá fora
vão ver Deus na sua vida, não você encobrindo as suas fraquezas, mas eles vão ver Deus na sua vida quando você mostrar para eles quem você é, mas agora você se converteu, você não tem véu, e a graça do Senhor Jesus vai trabalhar na sua vida de forma que as suas fraquezas vão se transformar em virtudes. E eles vão ver claramente, eu quero esse evangelho, porque eu sei quem era esse cara e estou vendo o que Deus está fazendo na vida dele. E aí Paulo vai dizer, ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Verso 18, e todos nós, com o rosto, o que é que diz aí? Descoberto, desvendado, nós vamos contemplando como que por espelho a glória do Senhor, e porque a gente contempla a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então a minha família vai ver o poder do Evangelho, não é quando eu me converter e ficar escondendo minhas fraquezas, como religiosamente tentando ocultar, não, eu me converti, eu tenho essas fraquezas, mas eu sou de Jesus, Jesus vai me ajudar, e eles vão vendo, à medida em que você vai andando com Jesus, a presença de Jesus vai transformando você, e as pessoas vão ver no seu rosto, na sua vida, no seu viver, a imagem de Deus em Cristo Jesus em você, de glória em glória. Então, cuidado, e eu falo isso por experiência, e muitos de vocês devem ter essa experiência, cuidado para você não ficar usando o véu, cuidado, porque o véu pode roubar a glória de Deus e trazer até escândalo para o reino de Deus. Agora, quando você tira o véu, as pessoas sabem quem você é, e quando Deus agir na sua vida, as pessoas vão dizer, eu sei, olha lá, Deus está agindo mesmo, porque eu sei como que é a vida desse menino, eu sei como é a vida dessa moça, eu sei como é a vida desse homem, ele reconhece sua fraqueza, ele não esconde nada. Agora, o Evangelho está mudando a vida dele, olha como ele está mudando. Provérbios 4, versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. O Evangelho vai mudando você. Cada dia mais você vai se transformando na imagem de Jesus. Tem tanta coisa para falar. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então é mais um objeto que Paulo está usando. Ele já usou o perfume, ele já usou a carta, ele já usou o véu, e agora ele está usando um vaso de barro. Ele está dizendo, gente, nós só somos alguma coisa nessa terra, porque não é porque nós somos bons, nós só podemos ser o que nós somos, porque Deus colocou dentro de nós, vasos de barro, um tesouro. Tem um tesouro dentro de nós, e você vai ler no versículo 4, versículos 5 e 6, que esse tesouro é o Evangelho. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Mas vocês que creram, Deus fez brilhar o Evangelho no coração de vocês. E aí vem Paulo e diz, temos esse tesouro, a palavra de Deus, o Espírito Santo, que vive dentro de nós, vasos de barro. Tudo isso acontece, não é porque nós somos bons, é porque esse tesouro está em nós. E aí a gente pode dizer o que nós cantamos, em tudo somos atribulados, sim, mas não estamos angustiados. Nós estamos perplexos, sim, porém não estamos desanimados. Nós estamos sendo perseguidos, sim, porém não estamos desamparados. Nós estamos sendo abatidos, sim, caímos no primeiro round, quem sabe no segundo, mas nos levantamos, somos abatidos, porém não somos destruídos. Porque Ele colocou esse tesouro em vaso de barro. Aí não tem aonde você se gloriar. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então eu sou um vaso de barro,
que Ele pega a hora que quer, Ele molda a hora que quer, do jeito que Ele quer, porque o que tem importância não é o vaso só tem importância pelo que está dentro dele, eu só tenho importância por causa da riqueza que Deus depositou dentro de mim, que chama-se o Evangelho de Jesus, e as pessoas aí fora vão ver isso, porque tudo aqui está nesse contexto de ser meios pelos quais Deus usa para que a comunidade local conheça o Evangelho. Seja o perfume, seja a carta, seja o véu, seja o vaso de barro, são meios que Deus usa para que todo mundo possa olhar. Por exemplo, olham para a minha vida, as pessoas falam, oh meu Deus, viram agora, semana passada nós lançamos, retrasada, o nosso livro Na Nação do Paquistão, o livro do meu testemunho, que aqui no Brasil já estava na 11ª edição. Já tenho esse livro em inglês, foi lançado nos Estados Unidos da América, e agora nós lançamos esse livro para evangelizar muçulmanos. O livro já está na Índia, o livro já está em Dubai, nos Emirados Árabes, o livro já está em muitas comunidades do Paquistão, as pessoas estão lendo. Eu recebo e-mail que eu não sei, eu tenho que mandar, pastor, traduz esse trem aí, porque eu não sei, eu não falo urdo, foi escrito na língua do urdo. E agora já está terminando na língua do Punjab, e já tem uma pessoa em Dubai traduzindo para o árabe. As pessoas dizem, como é que você faz isso? Gente, não sou eu que faço, é o Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso de barro, que estou dizendo, Senhor, eu estou aqui. O Senhor é que faz, o Senhor é que realiza, o Senhor é que concretiza. Eu só estou dizendo, eu estou aqui, Senhor, me usa. É isso. Sabe, Deus quer usar você para tocar nos vizinhos, para tocar nos amigos de escola. E Deus colocou um tesouro dentro de você. Essa cidade pode ser impactada. Não é por aquilo que você é por aquilo que Deus é em você. Mais um símbolo, versículo 20. Nós somos embaixadores. Está falando de uma linguagem daquela época. Vocês sabem, eles mandavam embaixadores pedindo condições de paz. Nós somos embaixadores, não numa linguagem de embaixadores de hoje. Os embaixadores de hoje estão muito assim, muito almofadinhos, né? Mudou muita coisa. Mas os embaixadores daquela época não era só para representar uma pátria na outra pátria, mas principalmente os caras que iam com a bandeirinha branca, dizendo, gente, vamos criar condições de paz, a gente não precisa viver em guerra, a gente pode ter condições de paz. E aqui está dizendo que o mundo está perdido, mas Deus está gritando para o mundo, dizendo, mundo perdido, eu morri por vocês, eu estava em Cristo reconciliando todos vocês comigo, estou mandando meus embaixadores para levar essa palavra de esperança para vocês. Somos embaixadores, nós chegamos com condições de paz. O embaixador também representa a cultura do seu país em outro país. Nós representamos o reino de Deus aqui nessa terra. E eu podia falar aqui de pelo menos 7 características de um embaixador. Eu podia trabalhar um monte de características de embaixador. Ele é enviado pelo seu país, ele é sustentado pelo seu país. O território onde ele chega não pertence mais ao território daquela nação onde ele está, mas aquele território da embaixada é território da nação a qual ela representa. É a igreja de Deus da terra. São lições extraordinárias. E eu termino com a última. Nós somos cooperadores de Deus. Versículo 1 do capítulo 6. Na qualidade de cooperadores com Ele, nós exortamos para que a graça de Deus não seja recebida em vão, e que aqui está o tempo oportuno, e aqui está o dia da salvação. Achei isso extraordinário. E eu termino contando uma história para vocês. No ano de 98, eu acho, na minha cabeça, que era o dia 3 de novembro de 1998, eu estava na Guatemala. Eu estava em uma cidade chamada Almolonga, em uma cruzada, participando dessa cruzada. Eu não era o pregador dessa cruzada, eu estava lá ajudando na organização. Tinha um pastor argentino e um pastor americano, que eram os preletores, mas eu estava ajudando. E tinha pelo menos umas 5.000 pessoas, líderes do mundo inteiro, estavam lá nessa cruzada para conhecer o milagre de Almolonga. Se você colocar no Google, Comunidades Transformadas, o milagre de Almolonga é uma cidade que
A terra era terra vulcânica, não produzia nada. Os crentes começaram a orar. A cidade tinha 4 cadeias. Hoje as cadeias são monumentos de enfeite, são museus, porque não tem mais lugar para colocar preso, porque não tem mais bandido na cidade. 96% da cidade se converteu ao evangelho. Uma coisa linda, extraordinária, se transformou na hortaliça da América. E a gente estava lá, e de repente veio um tornado. Se você pesquisar, tornado Mitch. E ele saiu desde lá debaixo de Nicarágua, ele veio para o Caribe, e não deu tempo das pessoas correrem. Ele veio muito rápido, e ele matou 40 mil pessoas. E a gente teve que correr, buscar refúgio desse grupo de obreiros que a gente estava, junto com a gente. 11 deles morreram, que estavam com a gente lá. Esse tornado provocou meios em que 11 missionários vieram a perder a sua vida. E eu lembro que eu estava em uma casa refugiado e não tinha lugar para eu ficar. O vento batia muito forte. E eu vi que essa mulher na casa tinha um lugar onde ela guardava os produtos de limpeza. E eu olhei para aquela estante na parede, tinha uma portinha. Eu falei para a pessoa, eu posso tirar isso aqui e eu posso ficar aqui dentro? Ela disse, mas aí como é que você vai ficar aí dentro, moço? Não cabe. Eu falei, não, cabe sim, meu corpo cabe aqui dentro. E aí eu tirei aquelas prateleiras, tirei os produtos de limpeza e eu entrei naquele armarinho e fiquei ali, fechei. E aquele vento forte, foi um dos piores tornados que eles diziam na época, dos últimos 100 anos. E 40 mil pessoas, eu fiquei uma semana inteira ajudando a cuidar de mutilados, de pessoas, muitos defuntos. Foi uma destruição tremenda. E eu lembro que eu entrei nesse armarinho e eu fechei os olhos. Irmãos, e naquele dia, possivelmente, a primeira semana de novembro, eu só não sei se era o dia 2, dia 3, dia 4, o dia exato, mas era a primeira semana de novembro de 98, Deus falou comigo dentro daquele armário. Entrou um pequeno tornado dentro daquele armário. Você vai dizer, mas como? Eu também não sei te explicar, porque só cabia quase que o meu corpo ali dentro. Mas entrou um tornado ali. E esse vento me cercou, e ele me rodava. E esse vento vinha, ele era muito forte. E aí Deus falou comigo no meio desse tornado. Conforme diz Jó 38, e falou o Senhor Deus do meio do redemoinho com Jó dizendo. Deus fala do meio do redemoinho. E Deus falou comigo ali, eu tive essa experiência. E Deus falou comigo assim, Edson, eu sou espírito. Eu disse, eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor é espírito, mas eu não entendi. Ele falou a segunda vez, Edson, eu sou espírito. Eu disse, Senhor, eu sei. Só que na minha cabeça, todo o entendimento que eu tinha de Deus é espírito, estava voltado para a adoração. Porque Jesus disse para a mulher, não é nesse lugar que se adora, nem em Samaria, nem em Jerusalém, porque Deus é espírito, importa que aquele que adora Deus o adore em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem dessa forma, em espírito e em verdade. Então, para mim, Deus é espírito, porque eu posso adorá-lo no ônibus, no metrô, na rua, em todo lugar eu posso adorá-lo, eu posso ter comunhão com ele. Então, na minha cabeça, estava só voltado para a adoração. E a adoração não é só eu estar falando com Deus. Adoração é um estilo de vida. Se adoração não tem música, não tem cântico. O Abraão com a faca na mão para matar o filho, não tinha música, não tinha tambores tocando, não tinha guitarra, não tinha nada. Tinha só uma faca para matar o filho. E a Bíblia fala que isso era pura adoração. É obediência a Deus. Isso é uma vida de adoração. E eu estava ali. E quando Deus falou comigo a terceira vez, eu sou espírito, eu entendi, eu abri meus olhos e eu disse, Deus, eu sei, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. E eu sou carne, Senhor. Eu sou carne. O que o Senhor quer fazer? Eu sou um corpo. Aí veio Hebreus 10, versículo 4, na minha mente em diante. Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas para mim um corpo tu preparastes. Deus preparou um corpo para ele se revelar ao mundo. E esse corpo é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Deus visitou o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. É o mistério da encarnação, é Deus se transformando em ser humano. Deus assumiu a nossa forma. Eu entendi, eu disse, Deus, eu entendo. O que é que o Senhor quer? E aquela voz assim no meu coração dizia, Edson, eu quero fazer uma aliança com você, para que as nações sejam alcançadas. Eu sou espírito e você é o corpo. Você entra com o corpo e eu te dou o meu espírito. E juntos nós vamos evangelizar as nações da terra. Eu entendi.
Eu entendi aquele dia. Era a primeira semana de novembro, quando foi a segunda semana de fevereiro de 99, eu já estava morando na Guatemala. Estava morando naquele país, trabalhando na Guatemala, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Cuba, trabalhando nesses países da América Central, do Caribe, tudo fazendo aqueles trabalhos, ganhando muitas almas para Jesus, porque eu entendi, eu disse, Deus, eu sei que o Senhor quer tocar nas pessoas, mas quer tocar através das minhas mãos, que o Senhor quer falar com as pessoas, mas quer falar através da minha boca, que o Senhor quer ver as necessidades das pessoas, mas quer ver através dos meus olhos, que o Senhor quer ouvir o clamor do aflito, mas quer ouvir através dos meus ouvidos, que o Senhor quer ir ao encontro dos doentes, mas o Senhor quer ir através das minhas pernas, que o Senhor quer amar o mundo, mas o Senhor quer amar através do meu coração. Eu estou aqui, Senhor, usa-me, eu quero ser o teu cooperador. Faz através de mim, faz em mim, faz apesar de mim, para que vidas sejam salvas e para que o teu nome seja glorificado e vidas percebam que hoje é o momento oportuno e hoje é o dia da salvação. Onde eu chego, eu sei que eu sou um cooperador de Deus, eu sei quem eu represento. Não represento uma religião, eu não represento o cristianismo, eu não represento uma igreja, eu não represento uma missão, eu represento uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Somos cooperadores na obra de evangelização. Eu prego e ele convence. Eu lanço a semente e ele joga a semente no coração certo. E os frutos vão aparecendo. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é o bom perfume de Jesus nessa terra. Nessa cidade, você é uma carta escrita por Ele, pelo Espírito Santo. Você é um ser sem véu, o seu rosto está sendo mudado, sua vida está sendo mudada pelo Evangelho, e você precisa deixar essa sociedade ver isso. Você é um vaso de barro, e Deus colocou um tesouro aí dentro. Você é um embaixador, você é um cooperador no reino. Deus faz por nosso intermédio, Deus faz através de nós, Deus quer contar com você. Oh, aleluia. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer nessa conferência missionária a nível estadual. Eu quero te agradecer pelo que o teu Espírito vai soprar neste lugar. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor vai fazer nessa cidade a partir desta conferência. Eu quero te dar graça, Senhor, porque o Senhor vai nos usar dessa forma, como perfume, como carta, como rosto sem véu, como vaso de barro, como embaixador, como cooperador. Usa as nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.